Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E dessa vez nós vamos estudar um pouco mais a respeito de estruturas de repetição. Muito bem, como a gente já viu muitas das vezes na teoria de algoritmos, às vezes nós precisamos executar uma mesma ação várias vezes. Como, por exemplo, se nós precisássemos inserir 10.000 registros numa tabela, por exemplo, se nós tivéssemos que fazer isso de forma sequencial, seria meio complicado de se fazer. Se nós precisássemos fazer um algoritmo que exibisse na tela vários registros, por exemplo, assim, uma contagem de números, uma soma sequencial, se precisássemos executar o mesmo passo várias vezes, precisaríamos assim executar o mesmo algoritmo inúmeras vezes. Só que isso é exaustivo. Por isso que nos algoritmos, nesse conceito de algoritmos, as estruturas de repetição elas são bastante essenciais. Por quê? Elas facilitam essa execução de informações em uma mesma, como poderia se dizer, em uma mesma execução do aplicativo. É o código sendo executado várias vezes dentro de uma única execução, certo? Por exemplo, se quiséssemos rastrear um vetor inteiro, se esse vetor ele possuísse mais de 10.000 posições, para a gente ler todos os valores que tem nesse vetor, precisaríamos executar o algoritmo 10.000 vezes. Então, as estruturas de repetição elas são bastante utilizadas nesse conceito, certo? Então, vamos entender um pouquinho mais a respeito delas e vamos começar com uma das mais usadas, que é uma das mais fáceis, na minha opinião, que é o laço de repetição for, beleza? Então, vamos começar. Beleza. A estrutura de repetição for ela é uma das mais usadas. Claro que ela não é completamente ideal para todo e qualquer tipo de execução. Sempre vai ter alguma funcionalidade que vai exigir um outro laço de repetição. Por exemplo, quando a gente for estudar PHP com SQL, a gente vai precisar rastrear dados que vêm de um select do banco de dados. E para isso, utilizar o for já é um pouco mais chato. Para isso, a gente sempre utiliza o while, certo? Para que enquanto o algoritmo ele está, na verdade, o select está retornando resultados, ele vai ficar fazendo essa repetição de inserção de dados dentro do sistema, de exibição de dados dentro do sistema, perdão, entendeu? Então nesse caso a gente tem três estruturas de repetição, no caso eu vou mostrar quatro, na verdade. A gente tem quatro estruturas de repetição que eu vou mostrar para vocês e que elas são bastante utilizadas para exibir dados de determinadas funcionalidades. Nesse caso, uma das mais simples que a gente vai ver agora no momento é o for. Da mesma forma como a gente viu no JavaScript, no PHP, o for ele segue o mesmo padrão, que no caso tem uma palavra reservada for, eu tenho o inicializador, que é uma variável onde vai se iniciar o laço de repetição, eu tenho a condição de execução desse laço, vou saber até quando esse laço vai ficar executando. E eu tenho uma outra variável que vai ser um incrementador ou um decrementador, ou seja, se o meu laço ele vai contar para frente ou se ele vai contar para trás, certo? Por exemplo, quando a gente quer exibir um número em ordem decrescente, a gente não vai começar com um algoritmo no zero, senão ele vai contar de 0 até menos 9. Então, nesse caso, a gente vai colocar de 0 a 10. A gente vai colocar um incrementador, a gente vai precisar incrementar essa função, certo? Mas a gente vai entender isso melhor na prática, ok? Teoria sempre é bom, mas prática é melhor ainda. Beleza. Vamos entender a sintaxe do for de uma maneira mais simples. Vamos começar entendendo detalhe por detalhe cada parâmetro que o for exige. O primeiro parâmetro que ele exige é uma variável inicializadora. Por quê? Toda execução de laço ela é determinada por meio dessa variável inicializadora. Por exemplo,
Quando o for ele é executado, ele sempre vai começar pela contagem determinada no primeiro parâmetro dessa variável inicializadora. Por exemplo, se eu quero contar números de 1 até 10, geralmente a gente começa no 0. Beleza? Ou a gente começa no 1, eu não estou lembrado aqui mais ou menos, porque é um algoritmo tão básico que coisa básica a gente esquece. Certo? E toda vez que esse laço ele for atingido, esse valor ele for atingido, ele vai sendo incrementado no final de cada execução, certo? Mas para isso, ele precisa ter um ponto para iniciar. E a variável inicializadora é para isso, certo? Para isso, basta inicializar a variável dentro do próprio laço com o valor que desejar, ou que for conveniente ao código, certo? Porque existem, às vezes, algumas necessidades do próprio código de a gente colocar um outro valor ou um outro valor para que a variável seja o laço de repetição seja inicializado, certo? Nesse caso aqui, geralmente a gente coloca o tradicional que muita gente coloca, que é o 1, ok? Por exemplo, quando a gente for rastrear vetor, utilizando for, a gente não vai colocar 1 como variável inicializadora, a gente vai colocar 0. Por que o 0? Porque o 0 é o primeiro índice de um vetor, ok? Vamos continuar. A segunda parte, o segundo parâmetro da sintaxe do for é a condição. O que seria a condição? É a condição que determina quantas vezes esse laço vai se repetir. Se eu quero que o laço se repita 10 vezes, então a condição vai ter que ser um número maior que 10, igual a 10 ou menor que 10, certo? Então, para criar essa condição, a gente utiliza os operadores relacionais que a gente viu em estruturas de decisão, certo? Aqui no caso eu tenho variável i igual a 1, que é a variável inicializadora. Eu tenho a variável i, que é menor que 10, ou seja, quando o número i for menor que 10, ele vai executar o código. Já na próxima volta do código, se ele perceber que o último número que incrementou, que era o 9, e que no final da execução vai passar a ser 10, aqui ele já vai dar condição falsa. Ou seja, o laço do tipo for ele vai se repetindo, todos os laços de repetição, eles sempre se repetem até que a condição, no caso, seja falsa. Por exemplo, digamos que o i é igual a 9. No momento, 9 é menor que 10, ou seja, ele vai repetir o laço. Ele vai executar o laço. No final dessa volta, ele vai incrementar o 9 vai passar a ser 10. E ele vai fazer uma nova validação. O valor de i vai passar a ser 10. 10 não é menor que 10. Ele vai ver que a condição é falsa, portanto, ele não chega a executar o laço de novo. Ele sai da execução, certo? Agora, quando a gente coloca uma condição que nunca vai ser atingida, o laço ele vai ficar executando até que ou o computador quebre ou o usuário pare a execução do código por algum motivo, certo? A gente vai ver um exemplo disso. Então, sempre tem que ter cuidado nessa questão para não criar laços infinitos, ou seja, laços que nunca vão parar de executar, ok? Porque isso trava um computador, que é uma maravilha, certo? E a próxima sintaxe é o incrementador ou o decrementador, ok? O laço, para continuar, precisa atender a condição estabelecida anteriormente, ou seja, ele precisa atender essa condição, no caso aqui, i menor que 10, certo? A variável inicializadora é ela que vai determinar. No caso, na primeira volta, o i igual a 1, i é menor que 10. Ele vai executar o laço e no final da execução do laço, ele vai incrementar. Eu posso utilizar duas formas de incrementar. Eu posso colocar o i++, ou eu posso colocar i é igual a i mais 1, que também é uma forma de incrementar um valor, certo? O responsável para fazer com que a variável inicializadora alcance a condição estabelecida é o incrementador. Para isso, a gente informa o i++ ou o i mais 1, certo? Muito bem. Então, a gente já conheceu as três partes, os três parâmetros que compõem a estrutura do laço de repetição for, que é a variável inicializadora,
a condição da execução do laço e o incrementador ou decrementador, certo? A gente vai ver exemplos dessa execução na prática, ok? Vamos lá. Rastreando vetores. Beleza, para rastrear vetores usando laço de repetição for, é necessário informar a variável inicializadora sendo a primeira posição do vetor. Como eu falei no início, a gente vai começar a rastrear um vetor a partir do zero, certo? Por quê? É ele que vai ser o parâmetro que eu vou informar para escrever na tela o exato valor que se encontra no índice do vetor, ok? Muito bem. Só que às vezes assim é o seguinte, para a gente não ficar colocando, para rastrear vetor, colocando um tamanho fixo para ele, vamos dizer que o vetor tem 5 posições. Eu ia colocar for variável vetor igual a 0, variável vetor menor que 5, vetor mais mais, variável vetor mais mais. Digamos que esse vetor ele vai ficar sendo incrementado toda hora. Então isso não é uma boa estratégia. Para isso, dentro do PHP, a gente utiliza a função count. O que a função count ela vai retornar? Ela vai retornar exatamente o número de posições contidas no vetor. Ou seja, esse vetor aqui, eu posso incrementar ele 5, 10, 15, 20 vezes o tamanho dele. Como o laço de repetição está com o count, que aqui no caso eu utilizei a função count para determinar o tamanho de posições do vetor, ele pode crescer à vontade e esse laço não vai mudar. Ele sempre vai ser a mesma coisa, certo? Vamos avançar aqui. Para rastreio de matrizes, já é um pouquinho mais diferente, certo? Por quê? A gente vai utilizar o for de uma maneira encadeada, certo? Muito bem. A linha é o for mais externo. Variável linha igual a 0, linha menor que 3, linha mais mais. Ou seja, o laço que vai exibir as informações é o laço interno, porque é o laço da coluna. Eu preciso mostrar exatamente as colunas que tem no meu vetor, ok? Para entender isso melhor, a gente vai ver isso um pouco mais na prática, tá? Porque na parte teórica é um pouquinho meio complicado de se explicar, beleza? Vamos partir então para a parte prática aqui. Vou abrir aqui o PHP Storm, vou abrir aqui a lupa para a gente ver melhor. Muito bem, está aqui. Vamos lá, vou abrir esse exemplo 6, porque eu já fiz uns exemplos aqui de rastreio de vetores, ok? Esse aqui, por exemplo, vamos pegar esse cara aqui, vamos copiar aqui para um arquivo novo. Vou pegar esse arquivo 8 aqui, que não tem nada. Beleza? Vamos copiar esse cara para cá. Não, na verdade eu vou tirar esse cara daqui. Eu vou criar vou criar aqui na verdade uma matriz. Vou colocar aqui matriz números. E aqui eu vou criar um outro vetor números. Esse vetor vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Pronto. Agora, para criar o for, para rastrear esse cara, na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar logo com matrizes não. Vou deixar essas duas não vou começar logo com vetor não. Vou deixar esses dois vetores declarados, tá? A gente vai ver o seguinte. Criar uma estrutura for que conte até 20. Ok. Como é que a gente faz isso? O for, como a gente viu, ele precisa de 3 parâmetros, que é a variável inicializadora, a condição e o incrementador ou decrementador. No caso, como eu quero que ele conte até 20, ele vai ter que começar incrementando, certo? Vamos lá. Vou criar aqui o for. Variável inicializadora, vou colocar número igual a 1. Variável número
menor que 21 no caso. Variável número mais. Na verdade, vou deixar assim mesmo. Beleza? Variável número começa no 1. Variável número, até que a variável número seja menor que 21. E a variável número vai ser incrementada. Vale ressaltar que a variável só vai ser incrementada no final do laço, certo? Então vou colocar um eco aqui. Colocar número. E para cada número eu vou dar um BR aqui, para ele pular a linha. Vamos salvar esse cara. Tirar aqui essa lupa. O Chrome não está aberto. Vamos executar. Ok. Por que eu fechei o Chrome? Vamos abrir aqui novamente nosso localhost. Certo? Aulas PHP. Estou mexendo no exemplo 8. Tá aqui. Só que aqui no caso tem um porém. Ele incrementou, na verdade. Ele não começou no 0. Ok? Ele não começou no 1, na verdade. Ele já incrementou no início da execução. Na verdade, ele mostrou foi aqui. Eu não sei porquê. Agora que eu vim ver. Jesus amado. Deixa eu colocar um pré aqui. Para ficar lá o... Colocar toda essa estrutura entre um eco pré. Ok. Salvar, vou executar. Pronto, agora ele organizou. É porque eu não tinha visto um aqui embaixo, eu estava pensando que ele já tinha incrementado. Ou seja, a gente viu que ele pegou o primeiro valor, que no caso é 1. Ele exibiu esse valor 1 na tela. E depois que ele terminou a execução do laço, ele viu que o valor da variável número ainda é menor que 21. Certo? Na caso aqui, para ficar mais bonitinho, eu vou colocar uma outra condição que é menor ou igual a 20. Pronto. Vem aqui executar. Mesma coisa. Beleza. Número igual a 1. Exibiu esse número. Terminou. Incrementou. Ele exibiu o número. Ele incrementa. Ainda vai ser visto que o número que era 1 vai passar a ser 2. E o 2 é menor que 20. Então, esse número que era 1 passa a ser 2 e ele exibe o valor do número. Terminou o laço, incrementa. Agora o número que era 2 passa a ser 3. 3 é menor que 20, então continua exibindo até que ele chegue ao 20, porque ele vai ver que o 20 é igual. E quando ele chegar no final, ele vai incrementar e ele vai passar a ser 21. O número vai ser igual a 21, só que ele é maior que 20, ou seja, a condição já se torna falsa. Então, ele sai do laço. Certo? Essa aqui é a estrutura mais básica de vetores. Agora é o seguinte. Contar de 20 até 1. Vou fazer o mesmo laço, for. Só que agora a variável número vai passar a ser 20. Variável número até que ela seja menor ou igual a 0. Menor ou igual a 1. Variável número menos. Vou dar um eco aqui. Número BR. Certo? Vamos só dar uma checada aqui. Vou dar um HR bem aqui. Para ele ficar eco HR. Para ele ficar com aquela linha do meio cortando. Vamos salvar e executar. Sério? Eu dei o eco. Estranho. Não exibiu.
Será que ele está pegando por causa da variável? Acho que pode ser. Vou colocar número underline deck. Não sei, não tenho certeza porque que ele não mostrou. Deve ser por causa do nome da variável. Vamos ver? Continua sem exibir. Estranho. Vamos ver o que está rolando aqui de errado. Eu tenho echo for. Mas que é o salvar aqui e atualizar. Deixa eu dar uma limpada no cache. Entender por que a página não está executando. Vamos mudar aqui um pouquinho a condição. Continua sem, continua sem exibir. Estranho. Vamos ver aqui o que a gente fez de errado. Tá, foi dado um eco. Número decrescente igual a 20. Porque eu não fechei? Não. Ai, ai, às vezes é estranho mesmo, porque algumas coisas não acontecem, porque a declaração ela foi feita de uma forma correta, mas mesmo assim eu não entendi por que ele não exibiu. Mas tudo bem. O importante é que a lógica foi passada. Mas eu vou tentar entender já já por que ele não está exibindo. No momento, eu vou comentar esse cara, tá? Mas em compensação, deu para vocês entenderem o uso do decrementador, certo? Aqui no caso, a gente vai decrementar o número até que o número que é 20 ele seja menor ou igual a 1, ok? Eu realmente não estou entendendo o que está acontecendo. Pelo fato dele não estar exibindo a... Deixa eu ver se aparece alguma coisa no... Não, no console não aparece nenhum erro. Esse aqui é o bom. Deixa eu fechar aqui a lupa. A gente vê um pouquinho melhor. Agora eu fiquei bolado. Deixa eu descomentar esse cara aqui. Tentar executar ele. E ele não está indo. Inacreditável. Número decrescente igual a 20. Número decrescente é menor que 1. Número decrescente menos menos. Vou colocar número decrescente é igual a número decrescente menos 1. Acho que não é isso não. Estranho. Muito estranho mesmo. Deixa eu tirar esse pré aqui. Ó, um ele exibe aqui embaixo em vez de exibir em cima. É uma loucura. Aí depois ele exibe correto. O exemplo 7 que a gente fez na aula anterior. Deixa eu tirar esse HR daqui. Vamos ver? Não, HR não muda nada não. Realmente eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas cenas dos próximos capítulos. Ok? Agora, vamos rastrear esse vetor que a gente acabou de fazer. Vou assinar aqui a lupa de novo. Vou diminuir aqui. Vamos lá. Eu vou rastrear agora esse cara aqui, vetor números. For vet igual a 0, no caso. Variável vet até que ela seja menor que o count. Vetor números. Vet mais mais.
certo? Eu posso colocar a função aqui direto, tá? Porque quando ela for executada, ela vai retornar exatamente o número do vetor. Ok? O número das posições do vetor. Vou colocar um print R aqui logo, que não sei se é por causa do print, por causa do echo, não sei. PHP às vezes é meio doido mesmo, tá? Vou colocar variável vetor, vetor números, na posição estabelecida pela variável vet. Ok? Esse número aqui, essa variável vetor vai sempre ser preenchida com esse valor aqui, certo? Vamos executar para ver se o PHP não vai trollar com a gente? Vamos executar. Salvei, executou. Aqui, é estranho. Ele exibe o valor do vetor. Ok. Ele está exibindo aqui tranquilo. Deixa eu colocar aqui um echo. Caramba. Vou colocar aqui um echo br. Vou salvar, vou executar. Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0. Tá aqui mostrando direitinho. Agora, eu só não entendo por que ele não está exibindo de forma adequada esse aqui. Deixa eu tentar fazer o seguinte. Deixa eu substituir esse cara. Não faz sentido. Substituir esse cara por print R. Salvar aqui. Vou dar um echo br, né? Eu acho que às vezes o echo ele tá... Se ele rodar, é mentira. Eu confesso. Vou dar aqui um HR para separar, caso ele execute, né? Vamos salvar, executou. Realmente ele não mostrou, não executou não. Esse laço, ou seja, esse laço não está funcionando. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar ele aqui e eu vou excluir. Vou tirar ele da minha lista. Coisas que não funcionam não ficam na minha lista. Mas mesmo assim, esse cara merece uma investigação. Certo? Vou copiar esse vetor para cá, para ficar próximo aqui da declaração. Vou deixar aqui. Beleza. Agora vamos rastrear esse cara aqui. Vamos tirar ele daqui. Vamos botar para aqui um echo HR. Vamos lá. O PHP não está de bem comigo hoje. Vou criar aqui a matriz números. 1, 2, 3, 4, 5. Vírgula. Outra matriz. Outro vetor, na verdade. 6, 7, 8, 9, 0. Ok. Vamos ver se agora esse filho da mãe não vai me trollar. Primeiro, eu vou botar para ele exibir o número da... Aqui como a gente viu no nosso material. O número da linha. Certo? Vamos lá. Vou criar aqui um for. Variável linha igual a 0. Variável linha aqui no caso, até que ela seja menor que 2. Variável linha mais. Agora eu vou pedir para ele exibir a coluna. For variável coluna igual a 0. Variável coluna menor que 5. Variável coluna mais. Eu rastrei esse cara, né? Agora há pouco. Vamos ver se a lógica vai funcionar. Vamos dar um print R para exibir os valores. Vamos colocar matriz números na posição linha, na posição coluna. Vamos lá. E no final desses casos eu vou dar um echo. Não, aqui não. Vou dar aqui. Aí vou dar um echo aqui. Um echo. Mas se bem que ele vai colocar tudo na mesma linha. Vai ter que ser debaixo do print R mesmo. Vamos lá, um echo BR.
Vamos ver se ele vai retornar do jeito que a gente quer, se ele não vai dar erro de offset. Salvei. Vamos atualizar. Tá aqui. Exibiu o mesmo resultado. Só para perceber que a gente mudou mesmo, vou colocar aqui 100. Salvar, executar. Tá aqui, 100. Beleza? Vamos entender o que a gente fez? Vamos lá. Primeiramente, esse cara ele vai começar como 0. Ele começando como 0, ele vai preencher essa primeira variável que é a linha. Certo? Tudo bem. Aí, ele vai executar o laço da coluna. Que no caso, eu tenho duas linhas, os dois vetores. Entendam a linha. A linha, nesse caso, ela vai ser índices do vetor externo. Certo? Vetor maior. E as colunas, elas vão ser os índices dos vetores internos. Que no caso, vou colocar aqui do vetor maior. Ok. Ou seja, as minhas linhas, elas vão ser esses caras aqui, ó. Esse vetor e esse outro vetor. Certo? Por isso que eu coloquei linha igual a 0. Considerando que no caso que esse vetor aqui é a posição 0 e esse vetor aqui é a posição 1. Linha menor que 2, ok? Até que a linha, no caso, seja menor que 2. Ou seja, vai executar o 0, vai executar o 1. 1 é menor que 2, ok. Caso contrário, se linha for igual a 2, ele para a execução. Certo? Então, nesse caso, a linha vai ser igual a 0, linha menor que 2. Ou seja, porque eu tenho duas posições. E como começa no 0, eu tenho que colocar sempre o valor da linha menor que o tamanho do meu índice. Certo? Tudo bem. E a cada execução, eu dou linha mais mais. Agora, o for da coluna é o seguinte. A coluna vai ser os índices dos vetores internos. Ou seja, cada um desses caras aqui, ó, vai ser a coluna. Certo? Esse aqui são as colunas da linha 0. E esses 6, 7, 8, 9, 100 são as colunas da linha 1. Certo? Como a gente viu lá na aula de vetores e matrizes, né? Vou fazer aqui comentar aqui no Shell Style. Vou colocar aqui 0 e 1. E aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Aqui também é a mesma coisa. 0, 1, 2, 3, 4. Vou botar o 4 um pouquinho que vai separado. Beleza. A gente vai ler esses caras como sendo, por exemplo, vamos colocar aqui mais para baixo. Matriz de números no índice 0, posição 0. Matriz de números, posição 0. Linha 0, coluna 1. E por aí vai. Certo? Ou seja, a gente está fazendo isso aqui, fazendo toda essa volta de uma forma automática. Ok? Então, resumindo. A linha, ela corresponde ao vetor externo. Certo? Aos índices do vetor externo. Ou seja, esse vetor que está selecionado, ele é o índice 0. Certo? E esse outro vetor, de 6 até 100, ele é o índice 1 do meu vetor maior, certo? Já as colunas, elas são os índices dos vetores internos, ou seja, cada um desses caras aqui está correspondente ao seu índice aqui, tá? O 0 é o índice 0 é igual a 1, o índice 1 é igual a 2, o índice 2 é igual a 3, o índice 3 é igual a 4, o índice 4 é igual a 5, certo? Ou seja, as colunas, elas são os índices dos vetores internos. Portanto, na primeira execução, esse cara vai ser 0. Ok? E ele só vai parar de executar
quando a coluna for menor que 5, ou seja, a coluna for igual a 4, ok? No momento que esse cara vê que a coluna foi maior que 4, a linha sempre vai permanecer 0, ok? A linha sempre vai ficar 0. Então, a coluna ela vai se incrementando. No momento que a coluna atinge o número 4, ele para a execução desse for interno, ele volta para o for externo. E a linha, que sempre estava sendo 0, vai passar a ser 1. Então, ele executa o for interno de novo, certo? Até que a linha seja igual a 4. Depois disso, ele sai do vetor interno, sai do for interno, sai do for externo, até que ele exibe todo o resultado na tela. Nesse caso aqui, vamos botar aqui 55, 33, 19, salvar e executar. Tá aqui. 19, 2, 33, 55, 100. Os números que a gente acabou de alterar. Certo? Não é muito difícil. É só mesmo questão de prática. Pegar um pouquinho de prática a mais, tá? Esses códigos que eu estou fazendo até então das aulas eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Essa foi uma aula rápida para a gente ver um pouquinho o conceito do for. A gente vai ver esse cara mais ainda na prática, tá? Deixa eu só voltar os valores que estavam aqui antes. Tá? Salvar aqui. E é isso. Basta a gente praticar bastante, tá? Vou passar uns exercícios para vocês. Não se preocupe em me entregar agora, tá? Vocês só vão me entregar no final da disciplina, certo? Portanto, eu já vou passar esses exercícios para vocês. Lembrando, vou passar esses exercícios para vocês com 1 mês de antecedência. 1 mês. Ó, 1 mês. Certo? Hoje são 13. A disciplina, se eu não me engano, vai terminar no dia 16 de julho. É nesse dia, no dia do final da disciplina, quando vocês forem fazer a avaliação final, que vocês vão me entregar esses exercícios, certo? Mas vocês não vão me entregar fisicamente, nem por e-mail, nem nada. Vocês vão me entregar pelo portal, tá bom? Eu vou passar as orientações para vocês. Vocês vão me entregar todos os exercícios por lá, certo? Tudo bem. Quem tiver dúvida é só entrar em contato comigo, ou então deixar nos comentários do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, não deixem de perguntar. Não se abstenham não se abstenham de fazer perguntas. Façam perguntas, questionem. Eu tô aqui para responder, ok? É isso aí, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Protejam-se do vírus e até a próxima. Tchau.